Olá, seja bem-vindo ao Desafio de Empreender. Vamos compartilhar histórias empreendedoras, cases e melhores práticas. No programa de hoje, a estreia, temos um empreendedor, um convidado muito especial, Dr. Antônio Cabreira. Foi o ministro mais jovem da história do nosso país. O programa começa agora. Empreendedor referência, rio-pretense, presidente do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, foi consultor da ONU, ex-ministro da Agricultura, inclusive o ministro mais jovem da história do nosso país. Conosco, Dr. Antônio Cabreira Mano Filho. Muito obrigado, Dr. Antônio, por nos receber. Prazer, Coel, estar aqui com o Desafio de Empreender, um prazer muito grande recebê-los aqui. Que bom. Inclusive, para o nosso primeiro programa, nós escolhemos um local muito especial. O Antônio, muito gentil, nos cedeu aqui a sua biblioteca, né, Antônio? Que tem um valor inestimável. E eu queria que você, para que todos os telespectadores conhecessem, que você falasse um pouco sobre qual o valor, qual o significado deste ambiente para você. Ele tem um valor histórico e, aliás, muito conectado com o seu tema, porque o que nós temos aqui hoje é um exemplo de empreendedorismo. Aqui há muitas obras que são pioneiras, aqui estão as primeiras edições de obras monumentais, e aqui a gente tem uma pequena história de um dos maiores empreendedores, que foi Johannes Gutenberg, quando ele resolveu criar a imprensa, né, sair de um sistema copista, manual, e industrializou isso. Ele foi um empreendedor nato e que mudou praticamente a história. Antônio, vivemos um momento hoje que está em sintonia com o nome do nosso programa. Um cenário completamente desafiador. Saímos de um ano de 2016, tivemos um impeachment de uma presidente, um cenário de PIB negativo, desemprego altíssimo, né, na ordem de 11,8%. Entramos no ano de 2017. O cenário sinalizava uma melhora, com uma movimentação mais de mercado, mais econômica, mas os últimos dias nós fomos novamente surpreendidos com uma série de informações políticas que impactam os negócios. Do ponto de vista de empreendedorismo, você, como empreendedor de tantos anos atuando no mercado, qual a sua visão sobre esse cenário? Bate com o título, realmente. Nós temos, antes de empreender, um desafio de sobreviver. Mas é interessante, e não podemos negar que o Brasil tem grandes dificuldades, grandes desafios. Eu costumo dizer que nós vamos ter que reinventar o Brasil. Há até um ditado rural que diz que, se não for por amor, vai pela dor. O Brasil agora vai ter que aprender que esse tamanho de Estado, ele não cabe mais na nossa conta, e nós vamos ter que criar um novo Brasil. Então, nós não vamos fugir dessas realidades que nós temos adiante de nós. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário perfeito para o empreendedorismo. As grandes invenções, eu sempre tenho uma frase que diz que a necessidade, a dificuldade, ela é a mãe da inovação, do empreendimento. Então, com certeza, nessas dificuldades, nós vamos ter inúmeros, milhares de brasileiros querendo empreender, montar o seu próprio negócio. Enfim, eu acho que é uma mudança em que o brasileiro vai cumprir aquele velho ditado, né? Menos Brasília e mais Brasil. Então, menos Perfeito. Governo, mais empreendedorismo. Perfeito. E nós temos um cenário onde o desemprego aumenta, né? Chegando ao índice recorde de quase 14%, jogando muitas pessoas aí que precisam sobreviver. Ao mesmo tempo, nós, e eu particularmente acredito num Brasil que dá certo, né? Num Brasil de jovens, de pessoas batalhadoras, de pessoas alegres, né? Não só um país do futebol, mas um país de inovação, um país de muito trabalho, muita dedicação. E nesse contexto, eu estava lendo as notícias e vi uma reportagem muito interessante do Estado de São Paulo, que fala que hoje nós temos aí 43 milhões de empresários no nosso país. Com esse número, o que me chama a atenção não é o número total,
mas sim a quantidade de empreendedores com custo ou com faturamento de até 3 salários mínimos, Antônio. Então, veja bem, nós estamos falando aí de 70% de 43 milhões que hoje sobrevivem, têm um negócio próprio, ganhando até 3 salários mínimos. Você, com tanta experiência, com tanta quilometragem, até como ex-ministro, né, membro de instituições tão sólidas como a ONU e outras, e o Mackenzie, quais seriam as suas dicas ou suas sugestões para esses jovens empreendedores que estão começando agora? Olha, primeiro eu queria até contar, eu estive na semana passada com o novo presidente do BNDES, né? Acabei tendo a oportunidade de estar com ele num almoço, o Paulo Rabelo de Castro. E o interessante é o seguinte, você pega um país padrão de empreendedorismo, como é o caso dos Estados Unidos. E aí você já imagina assim, o Vale do Silício, as grandes corporações, a Microsoft, a Apple, a Google, é nisso que se passa na cabeça. Mas não é isso. Se você pegar um livro fundamental que começa na origem dos Estados Unidos, que chama Democracia na América, do Tocqueville, ele era um francês e ele resolveu visitar os Estados Unidos. E ele descreveu o seguinte, o que impressiona aqui são os pequenos negócios. E hoje, se você volta aos Estados Unidos, o que impressiona é a quantidade, são milhares e milhares de pequenos negócios. Então, essa é uma oportunidade para o Brasil ser repensado, e era isso que eu dizia ao Paulo Rabelo, eu falo, Paulo, o BNDES ele não pode ser um instrumento de concentração de renda, dessas, né, faligerada aí, ideia dos campeões nacionais, da JBS, essa coisa toda. Vamos criar microcrédito. E as pessoas usam esse número aí de 14 milhões. Eu acho que o número de desempregados é maior. Não só esses 43 milhões de empresários, mas esses que também estão sem o emprego, que eles possam criar o seu próprio negócio. E pode ser uma pastelaria, pode ser uma pequena barbearia, uma pequena borracharia, mas que a gente possa dar oportunidade para que esses pequenos negócios, eles afloram. Isso dá um aquecimento fantástico na economia, em qualquer setor. Mesmo na agricultura, você imagina, por exemplo, que a agricultura é um setor de grandes fazendas. Não. Se você pegar o setor de hortifrutis, ele é um setor de pequeníssimas propriedades. Gente aí, o setor de ovos, o setor de granjas. Então, oportunidade para todos em pequena escala. A movimentação que você acredita, e eu também acredito, é a movimentação de pulverizar os investimentos no pequeno, porque você diminui o risco do dinheiro, que é o dinheiro nosso, Sim. do povo, dos impostos, que são altos, né? Sim. Perto do que se oferecem, e você dá a oportunidade de gerar emprego e renda em grande escala, pulverizando isso em todos os mercados. Inclusive, eu estive no Rio também, numa reunião com a antiga presidente do BNDES, porque surgiu uma matéria onde eles queriam fazer essa movimentação, mas ainda muito incipiente perto da necessidade, né? Tirar o dinheiro dessas grandes empresas que nós temos assistido nos noticiários, com uma movimentação focada em política, e sim no pequeno para gerar emprego e renda de maneira acelerada. E complementando a sua pergunta, eu estava assim, mesmo que o governo não tenha essa sensibilidade, eu espero que o governo tenha e possa criar um microcrédito, possa dar um mínimo de suporte para essas pessoas, mas a mensagem que eu daria a esses jovens, principalmente a essa geração que chega agora ao mercado, é que não desista, acredite. Porque às vezes o jovem, em determinado princípio, ele tem um certo desânimo e ele fica, puxa, mas nenhum grande negócio hoje começou grande. E você toca num tema tão importante e relevante que a gente vive uma mudança de conceitos das grandes corporações com seus ativos, com seus passivos, para negócios bilionários que são aplicativos, que são tecnologia, que são oportunidades ou melhorias em um ambiente que está consolidado, mas trazendo inovação. E aí nós temos uma juventude hoje que vive numa outra realidade de redes sociais, de transformação digital, da comunicação, uma virada de consumo, de tendências e muitas informações. Então o segredo está em pegar essas boas informações e traduzir em negócios, né? O empreendedor, ele não pode viver de uma promessa. Um político, ele promete alguma coisa e ele é eleito em cima de uma promessa. O empreendedor, não. Agora, o que é interessante para esses jovens que estão começando? É o seguinte, você tem hoje uma economia funcionando
Então, o capital ele está alocado, você sabe onde que os trabalhadores eles estão trabalhando. Essa economia ela tem um certo equilíbrio. Quem é que desequilibra aquela economia? É o empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor é o sujeito que ele vê o que todo mundo está vendo, mas ele pensa o que ninguém está pensando. Como? Ele vai descobrir alguma coisa diferente que vai desequilibrar aquela economia. Ele, inclusive, ele tem um papel fundamental no progresso. Então, a economia ela é um mercado aberto. Você tem que descobrir algum nicho. E o empreendedor ele tem um papel tão importante porque é ele que vai alocar o recurso do futuro. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com muito mais novidades e inovação para vocês. Desafio de empreender. Realize agora o sonho de ter o seu próprio negócio com a Akio Franchising. Nós somos a primeira e única rede de franquias do segmento de pagamentos eletrônicos do Brasil. Torne-se um franqueado de sucesso, com baixo investimento e alta lucratividade, com ganhos na comissão de venda e na recorrência de tudo que transacionar nas máquinas Akio em sua cidade. Com a Akio Franchising, você pode iniciar o seu negócio imediatamente, com treinamento completo e suporte de uma equipe com mais de 20 anos de experiência. E olha, a Akio Franchising é a 36ª maior franqueadora do Brasil, associada à ABF, com mais de 550 franqueados de sucesso presentes em todo o país. Então você está esperando o quê? Invista com segurança e realize o sonho de ter o seu próprio negócio. Seja um franqueado Akio em sua cidade. Acesse akiofranchising.com.br ou ligue agora no 17 3512 5550. Akio Franchising. Venha realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. Uma das características de um empreendedor bem-sucedido é a gratidão. E pensando nisso, nós criamos um quadro onde os empresários têm a oportunidade de fazer doações a entidades e instituições sem fins lucrativos. E para começar com o pé direito, eu quero ter a honra de ser o primeiro empreendedor solidário. E a organização escolhida é um trabalho muito bonito, Projeto Maquininha do Futuro. São mais de 300 famílias, mais de 180 crianças beneficiadas no desenvolvimento educacional, cultural e esportivo. E a todos vocês que estão acompanhando o programa, fiquem à vontade, toda ajuda é bem-vinda, desde doações financeiras até mesmo doações de alimentos não perecíveis, roupas e calçados para o bazar. Estamos de volta com o Desafio de Empreender, com o Dr. Antônio Cabreira Mano Filho. O Antônio é uma pessoa com muito conhecimento, muito know-how e tem o bom hábito de compartilhar as novidades e informações das suas viagens via WhatsApp. E recentemente nos encontramos no aeroporto e batemos um bom papo e ele falava sobre a sua viagem na Coreia do Norte e Coreia do Sul e falava dentro desta viagem de uma das apresentações, de uma palestra, de uma referência sobre o empreendedorismo, que é Israel Kirzner. E eu queria nesse momento, Antônio, que você compartilhasse conosco, com os telespectadores aí, quais são esses princípios, né, que dão certo no mundo e que a gente pode trazer tanto para o Brasil e para a nossa região. O Kirzner ele tem uma visão interessante sobre empreendedorismo. E para mim hoje ele é talvez a maior autoridade em empreendedorismo. Ele tem uma visão muito interessante. E ele diz mais ou menos o seguinte: primeira coisa, o governo não deve atrapalhar. Porque a gente imagina em empreendedorismo, o governo tem que criar uma política, o governo tem que incentivar. Isso tem a sua importância. Mas antes desse passo, o governo não deve atrapalhar. E foi interessante porque nós fizemos uma visita, eu e a minha família, para a Coreia do Norte e logo em seguida nós fomos para a Coreia do Sul. Então, às vezes a gente imagina assim, não, empreendedorismo ele é muito cultura, tem o seu valor, mas não tanto como a gente imagina. Porque se você pegar as duas Coreias, é o mesmo povo, a mesma língua, a mesma cultura. E se você vê hoje o norte-coreano,
não há nenhuma novidade, não tem nenhuma inovação, não há nenhum tipo de empreendedorismo. Quando você já vai para a Coreia do Sul, você, puxa, qual é a diferença que tem? O mesmo norte-coreano, só que de repente num outro ambiente, onde você tem o quê? Liberdade econômica, ou seja, as pessoas são livres para criarem os seus negócios, para empreenderem, não tem a mão pesada do Estado para regulamentar, você precisa de uma portaria, você precisa de uma licença, você tem que requerer a prefeitura, ao Estado, ao governo federal, não. Há uma geração inteira borbulhando, fermentando. O resultado é que hoje a Coreia ela está entre a terceira, quarta maior nação em patentes. Então a quantidade diferente da China, né, que também agora começa a criar muito, e o Kissinger ele diria muito isso, quando você tira a liberdade de um ser humano, através de restrições governamentais, de regulamentações, você está impedindo ele da sobrevivência. Isso significa que você está inibindo o direito à vida. Ele tem uma colocação, e ele usa uma frase, porque ele é um rabino, e ele usa o seguinte: os empreendedores são aqueles que mais se aproximam de Deus. E ele usa a figura de um Deus criador, que vem e cria as coisas, e o empreendedor é isso. Então, o empreendedorismo é a chave para qualquer país. Qual que é a sua visão sobre esse cenário, onde cada vez mais existe muitas notícias sobre a crise, sobre as dificuldades e, ao mesmo tempo, tantas pessoas, tantos brasileiros, né, jovens que estão saindo da faculdade, das universidades, querendo oportunidade de empreender, né? A gente vê uma geração nova que não quer mais ser empregada e quer montar o seu negócio. O que você colocaria aí como os principais dicas e sugestões? Aliás, há um velho ditado que não custa repetir, né? Que na crise o que você tem que fazer é tirar o S e fica CRI. Então procure descobrir oportunidades. O Osiris Silva ele tem uma história interessante em que ele sempre fala assim: esteja presente e se mostre. Então, para esses jovens, eu diria, esteja presente nos encontros, nos eventos, nos seminários, no relacionamento, mostre as suas ideias, não desanime, porque o que esses jovens precisam? Eles precisam de um investidor, de alguém que acredite em alguma ideia que ele tenha. Então, hoje você tem inúmeros seminários esparramados por interior de São Paulo, na capital. Então, vá a esses seminários, participe dessas palestras, apresente as suas ideias. Segundo, não desanime, acredite, porque, puxa, o Brasil tem um dos maiores mercados internos do mundo. Quer queira ou quer não, isso está funcionando. E veja, apesar de toda essa crise, no caso específico do Brasil, por exemplo, diferente de uma Coreia, nós temos uma agricultura extremamente pujante. Eu não sei se você sabe, no ano passado, pouquinho mais de metade dos novos aplicativos criados foram para o agro. Então você tem um setor que está demandando. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne, o maior exportador de suco de laranja, e tem um mercado que a China compra, que a Índia compra. Então você tem ali, e não é porque você precisa ser um agricultor, mas o agronegócio em si, ele envolve o setor de serviços, ele envolve transportes, armazenamento. E os agregados, né? Os negócios agregados que vão né? Você tem a bioenergia, você tem o investimento. Então, nas mais diferentes áreas, apesar da crise, eu diria que a crise ela está muito mais instalada em Brasília, né? A gente fala, puxa, o Brasil tem tantos problemas. Na realidade, o Brasil em si, eu sempre gosto de repetir isso, ele não tem problema. Quem tem problema é o governo. O Brasil é uma bênção, é um país incrível. Agora o governo que tropeça. Podemos afirmar, nós, empreendedores, estamos num mundo paralelo à crise. Sim, eu acredito nisso. Porque se você depender do jornal que vai sair amanhã, do programa de televisão que você vai assistir, você não sai de casa. Então, não se abata por isso. O mundo real ele é totalmente diferente, né? E o governo passado ele tinha lançado um programa que chamava Pátria Educadora. Eu acho que nós precisamos lançar um programa que se chama Pátria Empreendedora.
sabe? Um país que vai empreender, que vai fazer, porque é através do setor privado, através desse empreendedorismo, é que nós vamos mudar o Brasil e tirar ele dessa situação. Não é do governo, longe disso. Sem dúvida. E assim, você toca num ponto fundamental quando você diz o que é pesado e o que é leve. O mercado é leve, as oportunidades são inúmeras. Nós acabamos de falar sobre as oportunidades em aplicativos, em tecnologia, uma série de outras coisas. E hoje, para iniciar um pequeno micronegócio, você precisa de pouco investimento, sem custo fixo operacional, loja, funcionários, colaboradores. Eu me lembro quando comecei como vendedor. Então, todos nós temos que buscar, como você disse bem, né, de um pequeno negócio que você vai crescer, criar corpo, virar um médio e quem sabe virar um grande negócio. Mas o mais importante é que você gera riqueza, você gera receita, você gera condições para o sustento da sua família, gera emprego e renda e faz o país evoluir. Claro. Agora, eu também daria o seguinte recado. 2018 é um ano de eleição. Então, procure reparar nos próximos candidatos. Veja, nós passamos por uma crise imensa, um impeachment, outro presidente em vias, enfim, uma série de coisas todas. Então, a gente tem um descrédito tão grande em relação ao governo. Vamos pelo menos fazer disso uma grande lição e não acreditar mais que a solução vem do governo. Então, procure algum candidato, eu não estou fazendo defesa aqui de nenhum partido, mas procure alguém que defenda o empreendedorismo, que defende a livre iniciativa. Esqueça aqueles candidatos que vão te prometer mais governo, mais ação governamental e mais isso do governo. Isso não vai resolver. Quem vai tirar o Brasil da maneira que ele está é exatamente isso, é o setor privado, é aquele pequeno comerciante, aquele pequeno negócio, aquele que acorda cedo, que vai trabalhar, não é o governo. O governo não gera riqueza, pelo contrário, o governo gera despesa e quando ele é grande, ele gera corrupção, que é o que a gente assistiu por aí. É verdade. Eu acredito muito no que você disse e acrescento, a gente precisa fazer como fazemos no mercado privado. Renovação, as oportunidades já vieram, aqueles que tiveram suas oportunidades já mostraram que sim ou que não, né? Mas tem que haver uma movimentação para que a gente tenha a meritocracia, pessoas que podem agregar valor, agregar novas ideias, novas iniciativas e assim por diante. Antônio, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme conversar com você, rever o amigo. Olha, obrigado e parabéns pela iniciativa, é disso que o Brasil precisa. Eu espero que o desafio de empreender crie novos empreendedores nesse país. Nosso programa fica por aqui. Agradeço a você que esteve acompanhando conosco. Um ótimo sábado, uma excelente semana, fiquem com Deus.